Então, assim, qual é o objetivo do meu trabalho? Eu sempre pensei nisso, né? Conseguir disseminar arte e cultura para todos os níveis sociais, né? Para todas as faixas etárias, né? Porque, assim, eu acho que o conhecimento, né? Isso é muito... Tem que ser para todos, né? Aí isso vai criar autonomia, né? A cidadania, e aí a gente pode contribuir para que o nosso universo artístico e humano eles sejam ampliados, né? E acho que falta muito isso. Falta muito a gente ainda nesse mundo a gente dar isso para as pessoas. Arte, cultura, né, para todos, porque não pode ser uma coisa só elitizada, tem que ser para todos. Eu acho que a arte humaniza. A arte faz com que a gente trabalhe aquilo que às vezes a gente esqueceu, né? De ser humano. A gente vai esquecendo ao longo do tempo, vai ficando mais duro, vai endurecendo, vai criando conceitos, preconceitos, né? E acho que a arte ela vai diminuindo, vai, como é que fala, vai dissolvendo isso dentro da gente, né? Se a gente estiver aberto realmente. E minha visão, eu acho que todas as aulas elas têm que ser muito amplamente utilizadas a qualquer momento da vida. Eu acho que para tudo. Ela para você se expressar, para você questionar, para tudo, né? Traz aquilo que eu falei, autoconhecimento, né? Autoconfiança, faz a gente refletir. E isso é sempre entre aluno, professor, no ator. Eu acho que isso tem que tá no nosso dia a dia, né? As vivências artísticas criadas através das experiências em aula, eu acho que elas ampliam o nosso senso crítico, o pensamento, a observação da gente mesmo, do nosso mundo. Pensar, o agir, o sentir tornam-se fatores integrados, contribuindo com uma reeducação interna e o desenvolvimento da sensibilidade humana e potencial artístico de cada um de nós, que é exatamente tudo que eu estava falando. Então, assim, a arte, eu sempre falo assim, às vezes a pessoa, teatro é terapia. Não, teatro não é terapia, ele é terapêutico, mas não é terapia. Ele te ajuda também, né, a se conhecer, a se questionar e tudo, mas ele não é uma terapia. Então, isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente, assim, existe o teatro terapia? Existe, mas ele não é, assim, a grosso modo, a gente não está fazendo terapia, a gente está usando esses elementos, tudo que a gente tem ali para nos reconstruir também, ajudar. Mas aí, terapia, você vai com quem é realmente o terapeuta, né? O psicólogo, alguém com... É isso, a gente tem que saber separar as coisas, né? Porque senão a gente acaba entrando numa loucura, né? E aí fica difícil, né? Então, deixa eu ver se você passou o próximo. Alguma pergunta, por enquanto? Fala. Não? Não? Ah, eu pensei ela fazer assim? Tá, deixa eu... Deixa eu ver. Bom, aí o que eu escrevi aqui a respeito, deixa eu só baixar aqui, porque senão eu não vou enxergar o que eu escrevi. A web como um veículo de distribuição artístico-cultural, né? Que é o que a gente vai tentar trabalhar um pouco nessas oficinas, pelo menos despertar isso em vocês, né? Tentar despertar essa curiosidade, essa vontade. Há muitos anos, desde os primórdios da web, pelo menos desde que eu frequento, né, com regularidade, eu venho observando e pensando que tal rede certamente seria um poderoso veículo de comunicação. Sempre falei isso nos meus trabalhos, né? Achava sempre interessante. Comunicação em massa, né? E que, muito democrático e acessível para o fazer artístico mesmo. Por mais que a realidade de acesso não seja ideal ainda, nós podemos ver que esse veículo tem um enorme potencial para o bem e para o mal, com certeza, né? A gente tem visto algumas coisas bem, né, difíceis, e que nós devemos utilizá-lo de forma que possamos dividir de maneira mais ampla os nossos conhecimentos, as nossas ideias, nossos sonhos, trabalhos e tantas outras coisas que a gente tem, né, dentro da gente para dividir, e eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, dividir aquilo que a gente tem de bom, acho que pensamos que a gente tem de bom com os outros, né? Fazer com que a arte, entretenimento, os questionamentos que produzimos cheguem a lugares, né, não imaginados por nós, né? Fazer com que isso se amplie. Aí acho que chega 2020 e com ela a pandemia do Covid-19, né? Tal evento desastroso veio confirmar o que eu pensava e me jogar para fazer algumas coisas, assim como que praticamente todos nós, né? E aí a gente teve que se fazer presente, né, entre aspas, né, no virtual,
concretizando trabalhos diários nesse novo cenário, que são as plataformas virtuais. Aí foi o famoso não há para onde correr, né, gente? A gente teve que fazer. Aí, então, a gente teve que se adaptar. E ponto. Então, foi isso que aconteceu, assim, comigo foi bem impactante nesse sentido. Ter que me moldar para o ambiente virtual. Como fazer isso? Né? Como trabalhar nesse ambiente virtual? Como descobrir formas de trabalhar e fazer com que quem está do outro lado também possa aprender as coisas e criar, né? O que aconteceu é que vimos foi uma explosão de criatividade e de excelentes novos começos artísticos ou não, tanto artísticos como coisas normais, né? As profissões normais, entre aspas, como o pessoal fala por aí. Então, assim, você vê que as pessoas se reinventaram, assim, a gente viu coisas muito interessantes. Já existia alguma coisa referente à web, já existiam trabalhos que experimentavam essas relações. Porém, isso se intensificou, né, com a pandemia, porque você tinha que viver, tem que sobreviver, tem que fazer. Então, como é que você vai fazer isso agora? Você tem que buscar caminhos, né? A internet, ela é infinita em seu potencial, não podemos ter medo de usá-la a nosso favor. A gente fica com muito medo de pensar, vou fazer teatro para a internet. Mas, assim, quando a gente pensa teatro, a gente sempre pensa na questão do teatro, né, que é o espectador presente, ator presente, né? Só que existe uma questão da transteatralidade, né? Que a gente pensa que, assim, você pega uma televisão, um cinema, né? Tudo isso usa o quê de base? Quando você vai fazer, né, programas e coisas. O teatro, para você fazer uma novela, a base sempre vai ser o teatro, né? A questão do espectador não estar ali presente não quer dizer que você não esteja interpretando, que você não esteja fazendo. Quando a gente fala teatro web, não estou falando teatro somente presencial, pode ter também. E a gente pode pensar também, quando a gente for fazer o trabalho, de ter essas duas coisas. Ter o presente com vocês, ao mesmo tempo que a gente está no virtual. Entende? Então, a gente pensa nesses trabalhos nesse sentido. O que a gente deve tentar sempre é utilizar de forma a fazer com que a arte chegue ao maior número possível de pessoas. Isso que eu penso na minha vida, sabe? Ampliar isso, ampliar sempre, sabe? Como se fosse uma bolinha que explodisse assim, para todos os lados, pum, sabe? Para que todo mundo consiga ter acesso, né? Por mais que isso ainda seja limitado, né? Infelizmente. E só que assim, a gente tem que pensar nisso não com o intuito de massificação, não pensando nessa coisa da indústria cultural massificando, sabe? Como se fosse pegar, botar um pensamento, não, sabe? Queria fazer com que as pessoas sigam alguma coisa, não. É você tentar trazer diversidade, trazer pensamentos, questionamentos, o mais diverso possível para que as pessoas possam ter uma gama de coisas, de pensamentos, como fala, de novas ideias, né, para poder pensar, fazer o ser lá do outro lado pensar, ficar ruminando aquelas ideias, né? Aí vai, rumina, vai, volta até que vai digerir aquilo, né? E depois externalizar o que você quis passar com a sua obra, né? Então, a gente não trabalhar com essa coisa do vazio, muito do óbvio, né? Tentar sempre trazer uma... Eu acho, assim, né? Eu penso assim, sempre, toda arte, ela leva uma mensagem. Então, vamos pensar um pouco essa mensagem. O que você quer falar? O que você quer discutir? Nós temos 10 minutos, depois, quando cair, a gente volta a esse mesmo link, tá, gente? Então, a gente tem agora, né, nosso dispor várias plataformas, né, para fazer chegar os nossos trabalhos a milhares de pessoas. Os pontos são: o que podemos oferecer culturalmente a esse usuário, né? Que temas são relevantes para atiçar as mais variadas reflexões? O que a gente pode fazer? O que a gente pode falar? O que a gente quer falar que a gente acha que é importante, né? Isso já é uma coisa que a gente já faz nas artes, no teatro, não tem como a gente não pensar no que a gente está fazendo. Quando você vai interpretar um personagem, você vai pensar, você vai
ver a história do personagem, você vai não só pensar o momento histórico que ele está fazendo, né, que você está trabalhando, aquele recorte, mas você vai pensar que mensagem que ele está passando também. Você tem que pensar. Se você não pensar isso, você não vai entender o que o contexto daquela obra está querendo te dizer, o que ela está querendo passar. Né? Desde os gregos, querendo ou não, né, a arte, né, o teatro grego, ele trazia mensagens para o povo. Né? Isso é bem óbvio. Assim, que eu tô falando? Assim, eu sei que vocês já têm uma experiência em teatro, mas tem gente que vai entrar na aula que não tem talvez não tenha esse conhecimento total, né? Que é o que desde o teatro grego a gente já vem, né? O teatro era usado para fazer com que a população, né, pensasse, obedecesse de certa forma aos padrões que aquele governo, que aquele, né, queria manter, certo? As próprias tragédias você vê, assim, a grosso modo você pega a Édipo, ali está dizendo, né, você não pode ter relações com sua mãe, que olha o castigo, está dizendo grosso modo, tá, gente? É muito mais profundo que isso, se você for pegar artigos, você vai estudar, você vai ver, mas grosso modo é isso, né? Então, para a população Medeia, ali... né? Oi? Me lembrou Medeia, eu li Medeia na faculdade. Medeia, né? Então, assim, você vê, assim, imagina, se toda mulher ficasse com raiva lá e matasse os filhos, né? Como é que eles iam ter soldados para a guerra? Eu tô pensando assim, eu fico pensando nessas besteiras, mas são pequenas besteiras que, às vezes, tem a ver, sabe? Então, como é que você vai crescer o seu povo se você mata seus filhos? Como é que você vai crescer seu povo se você vai estar tendo relações com a sua mãe, os filhos podem nascer com problemas, né? Você vê, em Esparta, eles matavam as crianças que tinham problemas, né? Se que tinha alguma deficiência, alguma coisa. Então, assim, quando você vê, todas as histórias, elas têm né, desde a Grécia, elas têm algum sentido para aquele, né, comunicando alguma coisa, inclusive as comédias, né? Que comunicavam o que era ridículo, né? O que era mais, assim, o ridículo, aquela lupa, né, aumentando as coisas para mostrar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui, porque chega a ser ridículo, né? É por isso que a gente hoje a gente vê que pega uma charge, você pega essas charges que a gente vê hoje criticando o nosso governo, coisas assim, que você vê, assim, é engraçado, mas tem uma mensagem forte, né? Isso já vem há muito tempo. Então, é isso que eu falo, assim, o que a gente vai falar, né? Aí lógico que a gente teve um momento na história do mundo que a gente não teve, tanto no período das artes plásticas, né, que não eram chamadas artes plásticas, né, artes visuais, como no teatro, que você não teve essas coisas porque foi bem apagado, que foi o período da Idade Média, né? Da Idade Média para frente, por isso você não teve nada. Você tinha uma arte, mas era uma arte que só era representativa mesmo, era bidimensional, não tinha assim, era muito bonita, né? Tudo que foi feito na Idade Média é muito, muito interessante também, tá? Não estou falando que não tem interesse, não é interessante, mas o foco era outro. O foco era outro no sentido de que, assim, não tinha um questionamento, tinha uma orientação, né? Orientação é Deus. Deus acima de tudo, né? O Deus que é ele que é a medida, né, de tudo. Então, assim, você pega esse período que foi chamado período das trevas e você tem uma arte que ela é voltada para Deus, não para o homem, né? Você vê que, inclusive, você pega alguns desenhos da Idade Média. Depois eu posso trazer para vocês algumas pinturas que Cristo não tinha cara de bebê, né? Por quê? Porque tinha que ser mostrado que era um homem, né? Que era aquele homem que era forte, que era ele que ia ser o foco maior daquela região. Então, assim, querendo ou não, a arte sempre traz uma mensagem. Então, o que que nós vamos trazer de mensagem da arte, né? Então, eu venho pensando um pouquinho, assim, bem, bem basicamente, sobre a imaginação, a expressividade, a identidade, a diversidade nas artes visuais e no teatro, né? Alguma pergunta até agora, crianças? Não. Beleza. Imaginação. Basicamente, o que é imaginação? Representar ideias, representar objetos e não uma coisa em si, criar a partir da combinação de ideias, criatividade.
Aí a questão da criatividade, né? As pessoas, muita gente fala assim, mas eu não sou criativa, eu não consigo, eu não sei, eu não sei. Por que que não é criativo? Por que que você acha que você não é criativo? Eu. Eu quem? A Nicole? Por que que você acha que você não seria criativa, Nick? Caraca, tava ligado. Tá ligado? Eu tô vendo. Estamos ouvindo o seu questionamento. Isso é muito bom. Era pra ser uma coisa que só eu. Pra dentro, né? Era um Tava ligado o tempo todo, mas você falou agora só. Uhum. Meu Deus. Mas por que você não é criativa? Fala pra mim. Tem um bloqueio assim na minha mente que tudo que eu vou fazer eu me critico o tempo todo. Você sabe, né, Aline? Sei. Aqui a Nicole é minha aluna também, tá? Ela já é minha aluna. Eu tenho algumas pessoas que eu já conheço que estão na oficina. Poucas pessoas, eu acho que eu conheço. 3 pessoas que estão na oficina. Não é. É exatamente o que acontece. Você não é que você não seja criativo, que você se critica. Então, o que acontece? Isso é psicológico, gente, também. Quando você começa a criticar os seus pensamentos, você bloqueia. Quando você começa a criticar as suas ideias, você se bloqueia. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar eliminar o máximo possível da nossa vida artística, porque senão a gente não vai, né? Que não me importa, para mim, não me importa se, eu não quero ser, lógico, né, gente, assim, meu objetivo na arte é a arte, e não, assim, eu tenho que ser famosa, eu tenho que ser, não, eu quero fazer arte, eu quero criar, eu quero poder falar das minhas ideias, chegar nas pessoas, né, então, meu objetivo é esse. Mas as pessoas têm muita essa coisa, me critica, eu tenho que fazer o certo, eu tenho que fazer o... Cara, o teatro, ele vai te dar, a teatro, as artes, você tem uma amplitude de coisas que você pode fazer, tentar aprimorar, melhorar, porque todo mundo, né, pode fazer teatro, já dizia Boal, né? Todos podem fazer teatro. Então, assim, todos temos essa potencialidade, todos nós temos. Basta que a gente queira fazer, que a gente não deixe que os bloqueios, as nossas inseguranças, elas tomem a frente, né? Criatividade, como é que você vai ser criativo? Como é que vocês acham que vocês podem ser criativos? Ou aprender a ser criativos? Olha, eu não sei te explicar direito, mas desde criança eu sempre escrevi contos, novelas, roteiros, então acho que vem do lado da imaginação mesmo. As pessoas, Nicole, podem falar que essa ideia é bem louca, mas você você confiar em você mesma, sabe? Quando eu era criança, as minhas colegas crianças também achavam que as histórias que eu criava eram bem doidas, mas hoje em dia que eu sou adulta e eu estudo, eu vejo que eu já tinha um pé para escrever roteiros para o audiovisual. Então, assim, se você acreditar em você mesma, que é a primeira coisa, você consegue acreditar. Tipo, eu acredito, né? Eu não sei te explicar direito, mas acho que a criatividade tem a ver com a imaginação mesmo. Sim. Acho que também tem muito... A gente sempre pensa em ser criativo como uma coisa muito grande. Às vezes, um lacinho que você faz, isso é a sua criatividade ativando, pensando, olha só, como é que eu posso mudar isso daqui? Como é que eu posso deixar isso mais a minha cara? Isso é criatividade. Sim. Só que é o que a Nick mesmo falou, a gente põe tanto... Então, você tem tanto assim, na rua, por exemplo, você tem... Você quer voltar a falar ou você pode seguir? Não, pode seguir, pode seguir. Senão a gente fica voltando também, né? Mas foi Sim, bom sua colocação com relação do assim. Muito bom. Então, assim, você está na rua, você vê diversas pessoas. Ali, você observando, né? Isso é super básico, sempre falado lá atrás, quando a gente começa o teatro. Você pode tirar coisas, né? A maneira como a pessoa se comporta, como ela fala. Você vai observar, vai gravar e, de repente, você vai começar a tentar, a partir daquele registro, construir alguma coisa, certo?
construir para algum personagem, alguma coisa que você precise mais para frente. E as artes visuais é a mesma coisa. Quando você vai estar diante de uma obra, de um trabalho visual, você está ali na fruição, né? Você está naquela coisa prazerosa, às vezes não tão prazerosa, né? Na obra de arte. Eu não estou falando só do entendimento técnico, do entendimento do que o artista está querendo falar com aquela obra, e sim o que aquela obra quer dizer para você. Certo? O que aquilo te impactou? O que aquilo mexeu com você? O que você tirou dali? O que você entendeu daquilo? A partir dali você também pode tirar coisas para que você possa trabalhar a sua criatividade. Certo? Eu posso, por exemplo, dar para vocês. Então, a gente está fazendo um trabalho de criação, né? Eu já fiz isso, lógico que não foi para teatro web, foi teatro presencial. Eu trabalhei o mito de Orfeu, e a partir do mito, eu usei algumas obras de arte da pintura, tanto da pintura mais clássica, né, barroco, renascimento, quanto obras mais modernas, para fazer com que os atores pudessem, ao observar a obra, ao entender quais são os links que poderiam fazer com aquela peça, com aquele mito, como é que a gente poderia construir plasticamente uma cena. Como é que a gente poderia entender que tipo de emoção que eu posso também estar trabalhando, que eu preciso trabalhar na cena a partir daquelas imagens. Então, assim, as imagens, elas são muito fortes, né? A gente tem uma recepção muito forte de imagens o tempo todo, né? Tá aí o Instagram que não deixa eu mentir, né? Que é um veículo de fotos, agora tem vídeos e tudo, mas é basicamente foto, imagem. Então você recebe muito isso. Você tem um estímulo visual muito grande, e a partir desse estímulo visual, a gente pode trabalhar as nossas emoções, como do sonoro, olfativo, como dos sentidos todos, né? E uma obra de arte pode trazer tudo isso. Você pode fazer uma instalação com cheiros, né? Com a questão do tato, e isso vai despertar em você alguma emoção, alguma sensação, boa ou não, criar imagens na sua cabeça, trazer imagens. Isso vai poder gerar para você um processo criativo. Quantas vezes a Vitória, por exemplo, que escreve, não viu uma situação, não pensou, né? Vou usar a palavra ruminar, que eu gosto dessa palavra, que você fica ali, mastiga, volta, vai para o estômago, aí volta, né? Vai para o estômago, volta, não sei o quê. Aí você fica ruminando aquela ideia, que às vezes é uma ideia, e aí você, pum, tá mastigada, tá digerida, eu posso colocar no papel. O que aquilo bateu para mim? Que tipo de ideia, né? Que tipo de texto eu posso desenvolver? O que aquilo me disse que eu quero trabalhar para desenvolver um texto para o audiovisual, por exemplo, né? Então, assim como na escrita tem a cena, tem a pintura, né? Tem a escultura. Eu moro aqui em Água Santa, no Rio de Janeiro. Moro a uma quadra do Hospital Psiquiátrico Pedro II. Nesse hospital existe um museu, eu não sei se está ativo ainda, faz um tempo que eu não vou lá, que é o Museu do Inconsciente. Vocês já ouviram falar? É um museu do inconsciente. Já ouviu falar? O Museu do Inconsciente, ele é criado, né, a partir... vocês conhecem a Anísia da Silveira? Já ouviram falar? Um psiquiatra, Anísia da Silveira? Tá, tem até um filme que fala sobre ela, da Glória Pires, muito interessante. É bom, quem não viu, assista, porque é muito legal. A Anísia,
ela foi uma percussora, né? Assim, uma mulher que mudou muito a maneira como se tratava os pacientes, né? Os clientes, como eles chamam, desse hospital aqui. Eram pessoas que ficavam presas o tempo todo, né? Medicadas, faziam lobotomia nas pessoas, então era um sofrimento muito grande. A partir do momento que ela começa a entrar, ela começa a interferir com esses pacientes, ela começa, lógico, pensando já nas teorias do Carl Jung, né, em como trabalhar com essas pessoas para elas expressarem aquilo que elas tinham dentro delas. Né? Então, ela começa a dar para eles materiais, argila, tela, pintura, tinta, né? E essas pessoas, aos pouquinhos, elas começam a produzir obras que são coisas que estão no inconsciente delas. E muitas vezes puderam ser o ponto que deflagrou aquele estado mental que elas entraram. Então, assim, começa a se criar obras de arte, foi bem difícil assim, para ela manter, né? Porque ela tinha muito embate com as técnicas tradicionais, conservadoras. Então, ela começa a trabalhar essas pessoas através da arte. Há uma melhora nessas pessoas. Algumas conseguem sair até da própria clínica, né? E retomar a sua vida, né? Outras muito agressivas começam a botar aquilo na massa, na escultura, então começa a trabalhar aquela, né, a força e expressar aquilo que elas estão sentindo. Outras começam a realmente a mostrar nos quadros não um momento, querendo assim, muito, não é uma coisa falada, não é uma coisa muito explícita, mas aí mostra um cenário de algum lugar que tenha a lembrança daquele momento em que aquilo que deu aquele estalo e ela virou a chave para a doença. E tem também uma história de uma moça, eu não vou lembrar o nome agora, pois eu posso até trazer para vocês, que ela tinha questões de abusos e ela acaba reproduzindo nas suas obras algo muito parecido com a história de Daphne e do Apolo. Vocês conhecem o mito de Daphne e Apolo? Daphne era uma ninfa e Apolo se apaixonou por ela e começou a persegui-la pelos campos, né? E ela, para fugir de Apolo, ela começou desesperada, pediu para que o pai ajudasse, que era um deus, né? E o pai, na hora que o Apolo consegue pegar, transforma ela num loureiro. E é por isso que o Apolo, aquele símbolo, né, da coroa de louros na Grécia, ele tira dali, né, e faz uma coroa para dar em homenagem, né? As pessoas tinham uma certa importância naquela sociedade. E ela começa a trabalhar as suas obras, aparecer na obra dela esse elemento, essa transformação. E aí eles começam a identificar que existe esse problema de abuso, né? Então, o que a arte pode transmitir, né? Qual o poder que a arte tem para nós, seres humanos? As pessoas não têm, às vezes, uma ideia muito certa, né? As pessoas acreditam que a arte não é uma coisa muito importante, mas é importante, né? A arte, ela é importante, a gente tem que sempre se fazer pergunta. No meu caso, eu acho que ela é extremamente importante, né? Para o entretenimento, lógico, né? Que é sempre o mais usado, para os nossos descobrimentos, né? Para olhar para o mundo. Então, todos esses aspectos a arte vai trabalhar.
eu falei muito sobre isso, eu queria que vocês falassem também o que que vocês percebem. Então, é isso que eu estou falando com relação à criatividade, né? A gente estava falando, a questão da criatividade, da imaginação. Então, assim, como é que, às vezes, uma coisa que a gente não pensa que vai afetar nossa vida, afeta, a gente consegue criar coisas. Como a gente vendo uma obra de arte, a gente consegue trabalhar e desenvolver projetos, né? Eu queria que vocês, se vocês tiverem alguma coisa para falar, quiserem perguntar. É, eu acho que é muito da expressão também. Tipo, você comentou sobre a arte enquanto nosso produto de consumo, mas tem também a arte enquanto nosso produto. Por exemplo, às vezes a gente tem tantas coisas borbulhando na nossa cabeça ou no peito, ou coisas que a gente não sabe de que outra forma expressar, e isso vem por meio da arte. É por isso que às vezes se torna um pouco de refúgio, né, da gente. E aí acaba caindo naquilo que você mencionou mais cedo, que muitas pessoas olham para a arte e falam: isso aqui para mim é uma terapia. Eu também concordo com você, não acho que seja uma terapia, mas tem esse efeito terapêutico que é da expressão. E é muito legal também a gente, já enquanto produto de consumo, a gente consumindo a arte do outro, tentar entender o que se passava naquela pessoa, o que ela queria expressar, se ela queria expressar uma ideia, um sentimento, se era uma confusão que estava na cabeça dela, não sabia muito bem, e jogou isso dali numa forma de arte, pensando como expressar isso. Um questionamento? Exato. Para mim, por exemplo, às vezes eu estou me sentindo meio esquisito ou com muita coisa na cabeça, aí uma música vai lá e me coloca no lugar de novo. Ou porque a letra me faz refletir um pouco sobre um ponto específico da vida que eu penso, cara, eu estava tão preocupado com isso, aquilo, outro, mas, tipo, a resposta está aqui, é só respirar, vamos lá. Ou um filme, às vezes, você vendo, tem muita gente que fala assim, nossa, bom, por que você gosta tanto de filme de drama? Que tem gente que fala, eu prefiro filmes de fantasia, porque aí eu posso vivenciar coisas que não existem na realidade. Mas eu penso, é justamente o que eu preciso, é ver que outras pessoas estão passando por problemas assim como eu. Então, isso me conecta um pouco justamente com os meus problemas e com a realidade. Me faz pensar que, tipo assim, eu não estou sozinho, tá tudo bem. Sim. Então, a arte tem muito esse efeito dentro da gente. Sim. E aí, então, alguém me quer falar mais alguma coisa? Não, eu só concordo com o Van mesmo. Eu, por exemplo, quando eu escrevo roteiros, quando eu escrevo poesias, eu escrevo aquilo que eu estou sentindo, sabe? Sim. E isso transmite a minha dor, ou seja, felicidade, na minha arte. E a maioria dos artistas que eu acompanho faz isso também. Eu gosto muito de uma cantora que é cubana, mas ela mora nos Estados Unidos, que se chama Camila Cabello. E as músicas dela é praticamente o que ela está sentindo. Ela atualmente terminou um namoro de 2 anos e o álbum que ela lançou atualmente, que nem faz uma semana, é tudo que ela estava passando. Então, eu acho que o artista, a gente que é artista, a gente tem muito isso mesmo, de mostrar a nossa dor, a nossa felicidade, ou o que seja na nossa obra. Isso aí. Aí a gente falar um pouquinho de expressividade, que é a base, né, daquilo que a gente trabalha. A manifestação do pensamento da pessoa por meio não, tá? Depois eu vou corrigir. Meio de palavras, gestos ou fisionomia. Então, isso é o que vem. Quando a gente começa a trabalhar, e aí a gente pode pensar na questão, não só na questão do imaginativo, mas corpo, né? Então, tentar trabalhar as nossas expressões sempre ao máximo, né? Porque aí que eu falo sempre, assim, é melhor a gente trabalhar tudo ao máximo, depois a gente vai cortando, podando, né? E a gente vai chegando no ponto que a gente quer. Se a gente quer aquela expressão, aquela coisa expressionista mesmo, ou quer um minimalista, né? O que a gente quer? Então, trabalhos de expressividade, né? Não tem como a gente não ter, por mínima que seja, é uma expressividade, então não tem como a gente estar fora disso.
Identidade. Soma de características próprias e exclusivas com as quais podemos nos identificar dentro de conjunto de diversidades ou semelhanças e que pode mudar em razão da reação social. Isso individualiza uma pessoa, diferenciando-a das demais. E aí? A gente trabalha a identidade no teatro, nas artes visuais? Sim. Sim? De que maneira a gente poder trabalhar a identidade, as nossas semelhanças ou diferenças? Nossa, é difícil de explicar. É difícil, mas não é impossível. Sim. Eu acho que isso que você comentou é um caminho de que, por exemplo, numa peça de teatro, a gente estabelece a identidade do personagem, estabelece um pouco da personalidade dele. Lógico que numa peça com 500 personagens é difícil você fazer isso com todos eles, mas no geral a gente busca identificar bem aquele personagem, que tipo de roupa que ele costuma usar, que tipo de gesto que ele faz. O que passa como que ele se expressa. Acho que isso tudo faz parte da identidade, né? Sim. Então, a gente vai trabalhar sempre pensando o que a gente está querendo passar também nas nossas questões de identidade, sejam elas qual forem, né? O que eu quero falar? Eu quero falar sobre a região que eu moro, o que está acontecendo na região, que é uma coisa característica daqui, e é uma coisa que ainda me incomoda. O que eu vou fazer? Isso me lembrou o Walter Sobral. Exatamente. Legal. Maria Vitória botou, isso me lembrou o Walter Benjamin sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. É um texto muito bom. É maravilhoso. Depois eu acho que eu tenho aqui, eu posso escanear para vocês e eu posso mandar para vocês. Pode ser que tenha alguma Perfeito. anotação da faculdade, mas eu posso ver, porque assim, posso mandar, tá? Que é muito interessante vocês lerem, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente trabalhar, por exemplo, quero falar sobre uma coisas características que acontecem na minha região que eu acho que a gente precisa trabalhar. Trabalha a identidade? Trabalha a identidade quando estou trabalhando alguma coisa característica daquilo ali. Mas eu quero mudar? Quero. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer um trabalho para que aquela minha sociedade assista, reflita e a gente consiga caminhar, dar um passo para uma mudança? Eu estou falando isso, a gente já fala muito isso na questão de usar a reflexão e tudo, mas, gente, a gente também, a gente vai trabalhar também, eu quero fazer um trabalho aqui do teatro web, só entretenimento. Beleza, não tem problema, sabe? É que eu penso sempre muito na questão do que a gente vai falar. Acho que a gente está sempre, quando a gente tem uma audiência, a gente tem que pensar, né? Eu penso nesse sentido. Então, a gente vai trabalhar os nossos questionamentos, né? Para que a gente mostre aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente identifica, aquilo que é semelhante ou é diverso da gente. Tá? Deixa eu só botar um remédio na nariz, que eu tenho rinite. Rapidinho. E sinusite. Aí tem horas que eu fico difícil. Entenderam? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa sobre isso? Não? Beleza. Vamos seguir, então. Então, deixa eu passar para cá. Vai, filhinho. Vai, Valentinho. Aqui. Diversidade nas artes visuais.
As artes visuais são ricas em diversidade de formas de expressão, as quais podem acoplar os mais diversos temas, né? Coisas. Acho que meus queridos queriam escolher aqui. Vemos que, principalmente, a arte contemporânea possibilita a abordagem de várias questões, já que o campo das realizações não é mais ou não deve ser restrito a um grupo ou camada social. Entendem isso que eu estou falando? Conseguem perceber o que está sendo falado, o que eu estou falando? Existem inúmeras técnicas das artes visuais. Você tem a pintura, a escultura, né? N coisas. A gente, hoje em dia, tem questões tecnológicas, tem as instalações, né? Você trabalha projetores, você trabalha iluminação. A técnica é uma coisa que sempre nos acompanhou, porém, eu estou falando dessa técnica nova que a gente usa para as artes. Existe uma diversidade muito grande, principalmente hoje em dia, para a gente poder falar, para a gente poder utilizar. A própria web, né, a gente pode utilizar como recurso para contar uma história, questionar alguma coisa, pensar, né? Então, a gente pode fazer abordagem de inúmeras questões usando os mais diversos veículos, mais diversas técnicas, na performance, né? A gente vai estar trabalhando com muitos recursos. Porém, como eu vou utilizar esses recursos no que eu quero criar? Você vê, depois vocês vão ver mais, que eu botei aqui mais abaixo nos slides, algumas coisas falando sobre isso. Rapidamente vocês verem, tá? Então, isso não deve, justamente por a arte agora está muito mais ampla, a gente tem muito, até a internet ajuda, ela não deve estar restrita a um grupo social, a uma camada social. Eu tive uma vez uma professora na faculdade que estava tendo uma exposição, e eu fui à exposição, era do Escher, se não me engano, e é cheio de gente, crianças, estudantes, a exposição bombando, maravilhosa. Quando a gente foi chegar na sala para conversar, a professora da faculdade pública, virou-se e falou para mim, para a turma assim: não se consegue mais ir a uma exposição sem ser incomodado. Gente de escola, gente não sei o quê. Não consigo parar diante da obra e ficar ali. E aí? É isso que Uma ideia elitista ainda, né? existe. Existe. Dentro de faculdade, infelizmente. É assim, não criticando, cada um pensa daquilo que quer. Nem gosto muito de ficar fazendo esse tipo de crítica, mas estou dando um exemplo, porque assim, eu acho que ainda existe um pensamento que paira que a arte é uma coisa elite. Que eu tenho que agir diante de uma obra de arte o tempo todo, ou ficar ali parado olhando o tempo, silêncio, e eu estou ali, eu e a obra. Ah, beleza. Mas e os estímulos que vêm de fora, e as coisas, a gente não conta? A gente não conta que o outro também tem o direito de ver, de crescer? Conta, tem que contar. Eu acredito que tem que contar. Então, é isso que eu falo, que eu acho que por isso que a internet, nesse sentido, por mais que ela ainda seja restrita, ela é democrática. E a gente tem que saber como usar. Entendem, meninos? Vou continuar aqui. Tá? Alguma pergunta? Quer conversa? Não? Vou seguir. Daqui a pouco a gente vai parar de novo e a gente termina, faz mais faz chuchu. O teatro.
Sanduíche Você não quer, Márcia. talvez. Oi, Desculpa. Você fala. não quer, talvez, parar agora, porque eu acho que em 1 minuto você não vai conseguir falar sobre o slide. E aí vai É começar, vai parar e vai ter que parar de novo. Talvez seja melhor, né? verdade. Então eu vou terminar a reunião e a gente retoma. Pode ser? Beleza. Beleza. Até daqui Até a daqui a pouco. pouco. Semana que vem você vai estar resolvido. Não vai acontecer. Conjunto de preceitos para estudo e prática de representação, a dramatização no teatro, na dança e na música. Podem se desenvolver em um palco ou em outros locais de apresentação para os espectadores. Teatro, circo, ópera, praças, ruas, entre outros, como a web também. São chamadas também de artes performativas, em alguns casos, né? Elementos básicos e indissociáveis. Performance, palco, locais acima citados e o público. São artes vivas e efêmeras. Teatro, dança e música, que são as artes cênicas, né? A gente estava falando das artes visuais. As artes cênicas, aí tem a descrição, né? A definição do grego teatro, termo que aparece no século IV a.C., significando lugar de onde se vê. Lugar ou edifício destinado à apresentação de obras dramáticas, óperas ou outros espetáculos públicos. Aí, teatro ocidental, né? A gente estava trabalhando mais com a questão do Ocidente. Povos primitivos faziam danças representativas que, em suas crenças, influenciavam os fatos, os deuses ou elementos da natureza que eram de necessidade para a sobrevivência. Surgido na Grécia, no século XIX a.C., é o ato de representar situações, origem ligada a Dionísio, né? Deus da vegetação, fertilidade, celebração em honra do deus que duravam 6 dias em caráter orgiástico ou com procissões, onde entoavam-se cantos líricos, os ditirambos, cantos para parte narrativa feita pelo corifeu, cantor principal, e outra pelo coral, vestido de faunos e sátiros, companheiros de Dionísio. Tais eventos evoluíram para a forma de representação que hoje conhecemos. Tragédia, definição, né, que é o gênero mais antigo, temas religiosos, saga de heróis, raros assuntos de época. Em geral, retrata a queda de um herói devido à sua arrogância. Comédia, coro, tem maior importância, havendo maior interatividade com o público, né? Já muda, a questão não está uma coisa só para dentro daquele espaço, já começa a ter mais uma ligação com o público. A comédia tem muito isso, né? Essa conexão com a plateia, geralmente tem bastante nesse sentido. Críticas aos governantes, a educação e a guerra. Tá vendo aquele assunto que eu falei para vocês? Lá no início? Então, a comédia traz isso. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui de teatro. Ó. Isso aqui foi... Eu trouxe esse exemplo que é o Sonhos do Galpão. Vocês viram esse espetáculo? Não. Sonhos de uma Noite com o Galpão? Esse Sempre espetáculo quis ver, mas nunca tive a oportunidade. é muito bom. Assim, foi muito bom você assistir. E eles trabalharam foi pela web, tá? Então, eles faziam um trabalho dentro do teatro, né, quando tinha esse cenário e tal, e cada um dos atores desses espetáculos, eles coletaram algumas histórias, sonhos das pessoas, e eles traduziram isso para o teatro, da forma como eles sentiram. Lembra quando eu mostrei para vocês o filme do Eduardo Coutinho, lá em cima? São histórias de mulheres que depois as atrizes vão representar essas histórias. A mesma coisa que acontece aqui, tá? Só que lá no filme, e aí vocês têm que acompanhar e tal. Agora, esse espetáculo, eu não sei se eles têm link aberto para vocês verem, muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam. Então, estou trazendo para vocês uma experiência, essas 2 primeiras experiências foram experiências de pandemia, tá? 3, né, na verdade. Aí aqui, ó, vocês viram esse? Parece Loucura, mas é Método, do Armazém e Companhia? Que é um trabalho feito para a web mesmo, assim, nesse sentido de interatividade, né? Eles estavam falando sobre Shakespeare, né? Cada um era um personagem de Shakespeare, e aí o que acontecia? Era uma interatividade com o público online. Eles iam falando sobre si, sobre as coisas que eles estavam pensando, em determinado momento, tipo assim, aí botavam 2 para falar para você, ou, por exemplo, 1 e 2. E aí, depois você tinha que escolher quem é que permanecia no jogo. Então, aí fazia uma votação. Eu quero que o 1 fique. Aí o 2 saía e ficava o 1. Aí depois eles faziam uma outra dupla. 5 e 6. Aí eles também falavam, iam lá, falavam, explicavam, tal, não sei o quê. E aí você tinha que
escolher. E aí iam ficando os personagens até que sobrava o vencedor, sabe? E tinha um apresentador, que é esse aqui que tá... E não tem nada aqui da sua carinha dele mesmo. E muito interessante dessa interatividade. Você ia lá, votava, E aí, o que acontece com esse espetáculo? Cada dia era diferente do outro. Por quê? Porque cada dia era um público, né? Cada dia um público, cada dia havia uma certa escolha, né? Então, assim, isso é um exemplo de uma interatividade com o público online, certo? É um trabalho. Fala. Eu assisti uma peça parecida que o meu amigo escreveu, que foi online também, né? Só que era para a gente escolher o assassino de uma pessoa que tinha morrido na peça. Só que se a gente errasse, aí ele ia falar, você tá prendendo uma pessoa inocente, essas coisas. Eu achava muito genial. Muito legal. Interessante, interessante. E o que acontece? Porque esse exemplo, assim, é um exemplo bem, bem interessante para a gente, porque já nos mostra algum caminho, né? Que a gente pode trabalhar com esse público que está longe, né? Teatro, né? E que a gente também... Existe um espetáculo, esqueci o nome, que ele trabalha nesses dois sentidos também, da votação do online e do presencial, porque eles faziam online e presencial. Então, tinha pessoas na plateia que votavam e pessoas na internet que votavam, entende? Para ver como é que as cenas iam se encaminhando. Então, a gente vai pensando nesse sentido. Deixa eu passar aqui, deixa eu ler esse computador aqui. Aí tem esse aqui, que foi uma experiência que eu fiz, foi uma leitura mesmo dramatizada do Vestido de Noiva, né? Não sei se o Van assistiu esse. O Van assistiu? Eu acho que não, esse não. E aí, o que a gente fazia aqui? Era online, né? A gente não tinha essa questão da interatividade, do público votar em nada, mas eu tentei trabalhar como o Vestido de Noiva é muito característico de você ter que ter 3 ambientes, 3 cenários, né? O que eu fiz foi, o que tinha de possibilidade ali? Essa é uma turma, né? Nem todos são profissionais, mas assim, a gente trabalhou com a questão de luz. Então, no determinado vestido de noiva, que em um determinado ambiente, né, que eram os 3 planos, era um plano, era outro, um plano era branco, outro plano uma mão era azul, outra era amarelo, sabe? Para tentar determinar esses planos nas cenas, percebem? Com recurso que todos eles poderiam ter em casa e adaptar, tentar trazer da obra um pouco daquela essência do que o autor pediu, certo? Aí falar um pouco de dança, né? Aí que também vem da religiosidade dos seus contatos, agradecimento pedido aos deuses, elementos da natureza, uma das expressões artísticas mais antigas, isso sem dúvida. Aí esse aqui é um exemplo muito legal. Vocês já viram conhecem esse? Pleiades? Não. Eles usam um grupo japonês de dança e eles trabalham com tecnologia mesmo, né? Luz. Então, Pleiades é uma constelação, né? Então, eles começam a trabalhar a dança e trabalhando as luzes conforme essa constelação. É bem legal, gente. Tem diversos espetáculos hoje em dia de dança que usam tecnologia. Por que eu estou falando da tecnologia? Porque a gente também pode usar tecnologia para fazer algum trabalho que a gente acha necessário pela web, né? Aí, assim, aí depende do que você vai fazer, tá? Isso é só para atiçar um pouquinho a mente de vocês, certo? Música, indícios de que desde a pré-história já se fazia música, cerca de 60... Estou falando das artes cênicas, tá, gente? Isso aqui é dentro das artes cênicas. Cerca de 60 mil anos, talvez como consequência da observação dos sons da natureza. Então, lembra da observação que a gente foi falando lá atrás, a gente observa tudo? Então, a música talvez tenha se desenvolvido em função do que eles ouviam, né? O trovão, do canto dos pássaros, e aí foram criando instrumentos e coisas que davam para que pudessem usar um instrumento para fazer algum ritual, alguma coisa. Aí eu trouxe um exemplo que é a banda Cabassal dos Irmãos Aniceto, né? Que tá errado aqui, Armazém Companhia, não sei o que eu botei isso aqui, porque eu copiei o negócio lá e saiu. E eu esqueci de apagar.
E aí, o que acontece? Esse grupo, esse é um grupo que ele existe já há muito tempo, ele é um grupo que trabalha um pouco da ancestralidade. Lembra o negócio da identidade que eu falei para vocês? Ele trabalha a ancestralidade porque são irmãos, são pessoas da mesma família e eles trabalham não só a ancestralidade, como a identidade cultural deles, porque tudo que eles tocam tem uma inspiração na vivência deles ali naquele momento. Eles são de Crato, tá? Então, assim, eles vão vivenciar, o que eles vivenciam no trabalho, né, naquele ambiente rural deles, eles trazem para a música deles. Então, além de ser uma coisa ancestral, é uma coisa de identidade cultural, tá? Isso eu estou falando tudo para vocês porque a gente, quando vai pensar uma obra, a gente pode pensar em vários aspectos. Lógico que você não precisa pensar em todos esses aspectos que a gente está trabalhando aqui, que a gente está falando aqui. Mas você pode puxar um aspecto, eu quero trabalhar isso, né? E vou deslanchar minha obra em função disso. Entenderam? E aí, pensando numa questão de construção textual dramática, né? Acho que juntos nós vamos, através de experimentos e estudos propostos, criar textos das cenas, como sempre a partir de um objeto que seja de interesse do nosso olhar, ou seja, do olhar de vocês, ou de alguma forma que instigue a curiosidade de vocês e as suas contestações. Mesmo que possamos realizar trabalhos grandiosos em termos de técnicas e aparatos financeiros, ou algo que, digamos, minimalista, né? Eu acredito que a arte sempre carrega consigo uma mensagem e, de alguma forma, traz a nós e aos espectadores sentir e pensar a obra. A partir disso, podemos interferir no mundo em que vivemos. Certo? Então, a nossa construção textual dramática vai ser nesse sentido. Não sei se vai ser só... quando eu falo texto, não é só o que está escrito, tá? Eu falo na questão da expressão do corpo, da expressão das ideias, porque tudo isso é texto, gente, tá? O texto não é só o que está escrito, o texto é o corpo, são as ideias, é tudo muito mais, é tudo que envolve uma criação. Entenderam? Sim. Sim? Alguma pergunta, alguma dúvida? A única pergunta que eu tenho é que a gente tem que mandar o resumo da aula, né? Eu tenho que mandar hoje ou posso mandar depois da semana? Durante a semana. É um resuminho, gente. Não precisa ser nada grande. É falar, eu entendi isso, assim, 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 achei que isso vai ser aplicado, como a gente está falando hoje. O que vocês viram hoje que vocês acharam interessante? Por isso que é bom sempre anotar, né? Algumas coisas que a gente acha que é legal. E fazer um resuminho. Não precisa ser de 20 linhas, 5 linhas, 10 linhas. Eu quero coisa simples. Eu não quero que vocês percam tanto tempo nisso. A gente está fazendo oficina rápida, para a gente só começar a instigar nossas ideias, a gente também potencializar esse criador que nós somos. É isso que eu quero que a gente faça, sabe? Acima de tudo, não é só eu preciso saber disso, da arte, do estado da arte, não é isso que eu quero, porque vocês podem ter esse conhecimento depois também. Eu gostei, eu quero saber sobre os irmãos lá de Crato. Como é que eu vou saber? Você vai procurar ler, provavelmente eles são objetos de estudo de faculdade, entendeu? De algum TCC, provável que seja, certo? Como algumas obras de teatro. Mas então você vai ler, você vai descobrir através de você, da sua própria curiosidade, você pode fazer isso. O que eu estou fazendo aqui é dar esse pontapé, tentar dar esse pontapé na curiosidade pelas artes e pela construção de algo que realmente possa fazer algum sentido e que chegue a mais pessoas. E de forma até, às vezes, não falando só de forma paga, mas também de forma gratuita, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, estou podendo fazer isso porque eu fui agraciada com a secretaria, com o prêmio da secretaria, com a seleção da Secretaria de Cultura. Então, vai que vocês criam um projeto, mandam para lá e conseguem fazer esse projeto chegar a mais pessoas. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Entendem? Então, isso é o que eu estou querendo fazer com vocês, dar esse empurrão para que a gente consiga criar coisas que tenham um conteúdo que seja importante, bacana, interessante para a gente. E que faça uma diferença, né? Se a gente conseguir poder fazer alguma diferença no mundo, nem que seja para 10 pessoas, já é uma grande coisa. E que aquelas 10 façam para mais 10, para mais 10, para mais 10, e assim vai. Certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui, vou dar mais uma olhadinha nesse meu resumo, certo? E depois eu vou
mandar para vocês isso no grupo do WhatsApp que eu vou fazer, eu vou colocar lá para vocês, tá bom, gente? O telefone que você botou lá, Van, ele entra no WhatsApp porque ele é diferente. Entra. Entra. Porque você vai ter que salvar aí com mais 353 na frente. Mais 353, tá, beleza. Isso. Beleza. Eu te mandei até uma mensagem no WhatsApp com ele mesmo. Acho que você não recebeu ainda. Não sei se seu número é o mesmo que Não, eu meu tinha número salvo. mudou. Meu número Mudou? Ah, tá. Então eu tinha um número antigo. Porque eu até achei aqui o link do texto do Walter Benjamin. Ah, achou? Aí Ótimo. eu fui te Maravilhoso. mandar no WhatsApp, mas não chegou. Tá aqui. Mandei aqui agora no chat. Vou dar meu telefone para vocês. Tá. Aí vocês salvam, que é o meu número, tá, gente? Aí. E a gente vai se comunicando. Outra coisa, o grupo também, gente, serve para tipo, eu vi uma obra muito interessante, tem um link aqui do vídeo, eu quero, Aline, posso botar no grupo? Pode. Pode. Então a gente vai trabalhar em cima. Não, a gente vai ver. O que importa é a gente ver, a gente conseguir ver, a gente conseguir, sabe, conhecer, ampliar o nosso universo. Isso é o mais importante de tudo, sabe? Para que a gente possa trabalhar, conduzir, pensar, criar, certo? E aí a gente, na próxima aula, a gente já vai começar a fazer alguns exercícios, tá? Eu vou dar exercícios básicos de teatro, gente, muito básico, porque eu não sei quais são totalmente os níveis das pessoas aqui. Então, eu sei que quem está fazendo faculdade pode pensar, é besteira, é bobagem fazer isso, mas não. A gente precisa para poder dar um nivelamento para todo mundo, certo? Ok, Maria Vitória? Ótimo, meu bem, não tem problema não. Não, é só porque eu estou explicando que às vezes a pessoa, é bobo, isso, aquilo, não, mas eu preciso, porque a gente, quando começa, né, sempre a gente começa uma faculdade, uma coisa técnica, a gente sempre dá um período de nivelamento. Meu período de nivelamento vai ser na semana que vem. Então, a gente vai começar, e aí a gente vai começar a fazer alguma prática de exercício, de grupo e tal. Penso que, dependendo do tamanho do que a turma ficar, não sei se vai entrar mais alguém e tal, ainda vai ficar aberto mais uns dias a inscrição. Inclusive, eu devo disponibilizar esse link dessa aula para as pessoas que, se entrar mais alguém essa semana, acessar e dar uma olhada, né? E a gente fazendo isso, a gente já começa a tentar pensar em algumas coisas. Vou trazer algumas obras para a gente analisar, né? Pelo menos 1 ou 2 obras por aula, para que a gente possa analisar e trabalhar, até a gente começar a fazer nosso trabalho de construção, tá? E aí vocês aqui vão começar a trazer o que vocês acharam de interessante e tal para trabalhar e falar no trabalho de vocês, certo? Sim. Meninos, mais alguma Ótimo. dúvida? Alguma pergunta, alguma coisa? Não. Então, tá bom. Então, a gente fica por aqui hoje, já passamos 6 minutos do nosso horário, apesar que a gente deu umas boas paradinhas aí por conta do meu excelentíssimo computador, mas a gente vai melhorar, se Deus quiser, e a gente vai continuar. Eu estou desligando a minha câmera agora, que eu percebi. Que louca, gente. Que louca. Aí, desculpa, gente, eu desliguei sem querer. Então, assim, eu desliguei, na verdade, voltou e eu fui direto para o slide, ficar falando e não... Enfim, deixa pra lá. Então tá, meus amores, até semana que vem. Lembre-se de trazer um caderninho, uma coisa para anotar. Van, eu vou botar você lá no grupo, tá? Tá bom. Botar vocês lá no grupo. Pode me mandar mensagem, que eu já vou começar o grupo para todo mundo. Depois que eu colocar Eu te todo mandei uma mundo... mensagem só para você salvar, para não ter dificuldade de achar meu número. Tá bom. Depois que eu colocar todo mundo, eu já vou colocar lá eu vou rever os slides, vou transformar em PDF, que fica mais fácil, e eu mando para vocês, tá bom? Tá bem. Só uma coisa, Aline, semana que vem eu vou estar viajando, eu provavelmente não vou conseguir participar da aula, mas eu não sei se você vai conseguir disponibilizar o link da... Eu vou gravar, eu vou disponibilizar para vocês assistirem. Perfeito. Eu não vou disponibilizar para então. baixar, tá? Tá, Mas então, eu vou disponibilizar para vocês assistirem, certo? Tá bom, sem problema. E aí, sem até problema. o final, se der algum... Porque, assim, eu pedi para que não faltasse, né? E a questão do certificado e tudo. Mas, assim, eu sei que, gente, que todo mundo tem seus problemas, né? Vai que na semana que vem também eu fique doente, alguma coisa, não possa dar aula. Entende? A gente tem que ser maleável também um pouco nas coisas, certo? É isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado, que a gente tenha tido pelo menos uma troca bacana.
né? Que vocês comecem a pensar em algumas coisas aí durante a semana. Tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, pessoal. Feliz Páscoa. Feliz Feliz Páscoa. Páscoa, adorei a aula e para te conhecer. Também. Prazer mesmo estar com vocês. Boa Páscoa, comam bastante chocolate. Vá a Barcelona, vá a Barcelona. Eu vou. Vá, gente. Não sei se você vai adorar, você vai lembrar de mim quando você for. Tenta ir, né? Logicamente. Vai ver se você consegue ver as obras a Catedral Sagrada Família, que dá para você ver, né? Ainda está sendo construída há mais de 100 anos que está lá. Parece que vai terminar por agora, mas olha só quanto tempo, o cara já Tá na promessa, né? A eterna promessa de o cara já construção. se foi há muito tempo e ainda está lá. Então é isso, assim, tá vendo como é que a obra de arte ela nunca para? Ela pode estar sempre em movimento. E é isso. Beijo. Gente, boa Páscoa. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Beijo.